Eu queria que você abrisse a palavra em Êxodo 13, verso 17 a 19. O que nós vamos trazer pelo Espírito de Deus é essa palavra. Não é castigo, é proteção. O que será isso? Que não é castigo, e sim proteção. Castigo ou punição ou luta ou guerra. E nós queremos falar um pouco sobre o deserto. O deserto que todos os homens e mulheres de Deus inevitavelmente passam. A presbítera Kátia falou agora há pouco que não tem sido difícil desde o ano passado e principalmente nesses meses que iniciaram o ano, muitas guerras, muitas lutas financeiras, de enfermidade e muitas portas fechadas. E o Senhor, pela misericórdia dEle, Ele ministrou muito esses dias a minha vida. Muitas vezes, quando nós estamos passando por uma guerra, estamos passando por uma falta, estamos passando por uma escassez, a primeira pergunta é: o que é que eu fiz de errado? Aonde eu pequei? Por que eu estou passando por isso? Amém? Então nós vamos orar para que essa palavra ministre a sua vida, para que você saia daqui totalmente, não apenas restaurado, curado e principalmente renovado pelo Espírito de Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de podermos ministrar a Tua palavra, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que promove, prospera e protege, Senhor. Que eu desapareça e que Tu cresça, Senhor, e que tudo que Tu preparaste para esse culto nesta noite, que Tu possas agir de maneira sobrenatural no nosso meio. Tu já fizeste através da adoração, da administração dos dízimos. Agora, Senhor, sela esse culto com a Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto, diz assim: e aconteceu que quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Queria ler esse texto. Queria ler outro texto, lá em 1 Samuel, queria que você abrisse. 1 Samuel, capítulo 23, verso 14. 1 Samuel, capítulo 23, verso 14. Todos acharam, amém? Diz assim: e Davi habitou no deserto, em fortalezas, e permaneceu em um monte no deserto de Zife, e Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou na sua mão. E mais um texto que eu queria compartilhar com vocês, é o livro de Mateus, capítulo
Queria que você abrisse Mateus, capítulo 4, verso 1. Porque eu quero discorrer sobre esses textos. Amém? Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Nós podemos ver, nesses 3 momentos que nós lemos a palavra de Deus, homens de Deus que passaram pelo deserto. Moisés, Davi, Jesus, podemos acrescentar João Batista. E deserto nós podemos nomear como sendo as provações da nossa vida, os testes de Deus da nossa vida, mas eu prefiro nomear deserto como tentações que vêm sobre nós. E é tão interessante que eu não sei que tipo de deserto você está vivendo hoje em sua vida. Se é uma crise financeira, profissional, espiritual, ministerial, familiar, enfermidade, mas eu entendo que deserto é um lugar de ensinamento. E se você chegou aqui nesta noite, passando por um deserto, eu quero te dizer no nome de Jesus, Deus está te ensinando no deserto o que vai te sustentar no palácio. Sabe, queridos, talvez você tenha esse deserto como um castigo de Deus. Eu fiz algo errado e agora eu estou sofrendo as consequências do meu erro. Eu quero te dizer mais uma vez, o que parece castigo, na verdade, é um treinamento celestial na tua vida. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: Deus está te treinando. Deus está te preparando para grandes coisas. Por isso que essas lutas, por isso que essas batalhas, por isso que esses testes. Aleluia. É tão interessante que, quando você está no deserto, a sensação é que você está sozinho, Deus te abandonou, Deus te deixou, mas eu quero te dizer que Deus te levou para o deserto, para tirar os ruídos da multidão. Porque no deserto é o lugar onde Deus, ele fala baixinho.
aleluia, para quem verdadeiramente quer ouvir a sua voz. Muita gente pensa que o deserto é abandono. Mas na Bíblia, o deserto sempre foi um lugar de formação. O deserto foi um lugar de formação na vida de Davi. O deserto foi um lugar de formação na vida de Moisés. O deserto foi um lugar de formação na vida de Jesus Cristo. O ministério de Jesus, ele só foi destrancado após ele sair do deserto. E a primeira palavra que Jesus, quando saiu do deserto, ele declarou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós estamos numa campanha de jejum, arrependimento para o avivamento. E esses dias, o Senhor me revelou, porque tantas guerras nós estamos vivendo, como igreja, como ministério, porque Ele está nos preparando para algo maior que virá. Você crê nisso? Olhe para o seu vizinho e diga assim: Deus está te preparando para coisas maiores. Fica atento. Moisés, ele passou pelo deserto. E a jornada de Moisés no deserto, com o povo de Israel. Nós, se lermos todo o livro de Êxodo, nós vamos ver o destaque do Senhor libertando o povo do Egito, milagres de provisão com o maná. Podemos ver no deserto Deus tirando água da rocha, e ao mesmo tempo, durante o deserto, o povo murmurou. Mas foi no deserto que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ali no Monte Sinai. E a trajetória de Moisés, a trajetória do povo de Deus no deserto, houve momentos de provação, mas ao mesmo tempo de condução durante 40 anos. Esse texto que nós lemos de Moisés, a palavra diz que depois que atravessa o Mar Vermelho, tem os filisteus, os inimigos, e Deus diz para Moisés: não enfrente, rodeia pelo deserto, porque se vocês enfrentarem os inimigos agora, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão voltar para o Egito. Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, que Ele percebeu no coração do povo, que o povo ainda não estava preparado para guerrear e vencer. Precisava o povo ser trabalhado. E durante esses 40 anos que o povo viveu no deserto, Deus trabalhou na vida deles. E tem várias passagens de Moisés pelo deserto. A travessia do Mar Vermelho, após o povo sair do Egito,
Moisés estende a mão e Deus abre o mar, permitindo que Israel passe. Imediatamente o Senhor, ele fecha, aleluia, o mar sobre o exército egípcio. No deserto, Moisés teve a experiência chamada as águas de Mara. O povo murmurava por falta de água, e ao encontrar águas amargas, Moisés, instruído por Deus, joga a madeira nas águas, aleluia, e as águas se tornam doces. No deserto, Deus dá os 10 mandamentos através da vida de Moisés. Moisés sobe ao Monte Sinai, recebe a lei de Deus, e a Bíblia diz que era em meio a trovões, em meio a céus nublados, nuvens densas. No deserto, Moisés, aleluia, tem a experiência da serpente de bronze. Após o povo de Deus murmurar, serpentes venenosas atacam o povo de Deus, e Deus instrui Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste, e quem olhasse para ela, aleluia, após ser picado, a Bíblia diz que era curado. Quantos milagres, quantas provisões Moisés viveu juntamente com o povo de Israel no deserto. Quantas experiências. Preparação do povo para a Canaã. Davi também passou pelo deserto. E a passagem que eu acho tremenda de Davi é quando a maior parte do tempo que Davi viveu no deserto, Davi, ele estava fugindo do rei Saul. E Davi, em meio ao deserto, ele estava se escondendo em fortalezas, em cavernas. Eu gosto muito da caverna de Adulão. Quando Davi se esconde, e estava lá o povo, e Davi buscando socorro, e Davi é que tem que ajudar o povo. Ali estavam os endividados, os amargurados de espírito. E é tão interessante que especificamente no deserto de Zif, aleluia, o Senhor, ele permite, e Davi, ele permanece no deserto, nesses lugares secos e de montanhas. E é tão interessante que Saul procurava por Davi todos os dias, mas Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus não permitiu que Davi fosse entregue nas mãos de Saul. Em meio ao deserto, o Senhor, ele não permitirá que o inimigo nos tome. No deserto, o Senhor não permitirá que algo difícil venha acontecer, que Ele não esteja à frente para te dar a vitória. A Bíblia diz que no deserto, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Foi o que Davi fez? Poupou
a vida de Saul. Ele foi ali, cortou a orla do manto, porque ele demonstrou respeito pelo rei ungido, mesmo Davi sendo perseguido. É tão interessante que não precisa abrir. Existe um salmo na Bíblia que relata o salmo do deserto. O salmo quando Davi estava no deserto, que é o Salmo 142. E é tão interessante que Davi estava escondido em uma caverna e ele clama por socorro no momento de maior desespero. E ele reconhece, no momento de maior desespero, que o Deus Todo-Poderoso é o seu protetor. No Salmo 63, fala sobre Davi, ele olha o deserto como preparação na vida dele. É tão interessante que lá em Isaías, capítulo 40, verso 3, diz assim: João Batista cumpre a profecia de ser uma voz que clama do deserto para preparar o caminho para o Senhor. João Batista no deserto, a vestimenta dele era de pele de camelo, e a dieta dele era um estilo de vida de renúncia e foco no espiritual. O deserto, para muitos, é lugar de escassez, mas para aqueles que estão no Senhor, o deserto se torna um ambiente de crescimento espiritual. E qual era a mensagem de João Batista no deserto? Arrependimento. Mas não um arrependimento qualquer, mas um arrependimento sincero. Porque João estava ali preparando as pessoas para a vinda de Jesus. No deserto também, multidões da Judeia e de Jerusalém iam até ele para confessar pecados e serem batizados. E o deserto de Judeia foi o cenário onde João Batista iniciou o seu ministério, representando um lugar de preparação, um lugar de fortaleza, também um lugar de escassez, mas Deus estava usando o deserto, aleluia, e eu quero te dizer nesta noite, Deus está usando o teu deserto para despertar você. E até Jesus foi conduzido ao deserto. Quem conduziu Jesus ao deserto? O Espírito Santo. E após 40 dias de jejum e oração, Jesus resistiu às tentações do diabo, utilizando a palavra de Deus para vencer. Sabe, queridos, teve a tentação do pão, a tentação do pináculo, a tentação do poder, e Jesus teve vitória sobre a tentação. O que nós podemos observar na vida de Jesus é o exemplo de obediência, e a Bíblia diz: após o diabo se afastar, anjos vieram e serviram a Jesus. E sabe qual foi a primeira tentação na vida de Jesus, no deserto? Que ele poderia ter
para suprir os seus próprios desejos, as suas próprias necessidades, ter recursos financeiros para suprir os desejos do seu coração. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O deserto não é fim da minha história, nem da sua história. É o lugar onde Deus ensina coisas que o palácio jamais ensinaria. Sabe, quando Deus nos leva para um deserto, Deus está nos ensinando coisas, para quando eu chegar no lugar que Ele tem para a minha vida, eu não me deixe ser levado pelo orgulho, eu não me deixe ser levado pela arrogância, para que eu não ache que eu consegui por mérito meu, mas simplesmente pela misericórdia do Senhor na minha vida. Sabe, queridos, é tão interessante que é no silêncio que nós aprendemos a reconhecer a voz dEle. É na espera que Ele fortalece aquilo que ainda nós não estamos preparados para carregar. Muitas vezes, você reclama de Deus: Senhor, quanto tempo eu estou esperando? Quanto tempo eu estou nesse deserto? Por que tu não me tira desse lugar? Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, Deus sabe de todas as coisas. E pode ser que Ele ainda não te deu aquilo que você pede, aquilo que você precisa, porque você ainda não está preparado para carregar o que Ele quer te dar. Agora, deserto dói, sim ou não? É seco. E a sensação que quando nós estamos passando pelo deserto é que nada floresce. Nada floresce. Mas é no deserto que Deus mata a fome da alma e revela para mim e para você o que verdadeiramente te alimenta. Sabe, queridos, Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga, Deus é bom. Deus é misericordioso. E Ele está na minha vida. E eu comecei a entender, do segundo semestre do ano passado para cá, nós entramos como igreja em um tempo de muita guerra, de muitas dificuldades. Entramos 2026, debaixo de muitas guerras, debaixo de muitas dificuldades. A gente segue a direção do Espírito. E depois que nós vamos seguindo em obediência, Deus vai nos revelando as coisas. E hoje eu tenho a plena certeza, eu tenho a plena convicção, que essas lutas, essas batalhas que nós estamos vivendo, era o Senhor nos levando ao reposicionar, a rever coisas que ao longo desses últimos anos, inconscientemente, sutilmente, nós fomos abandonando, deixando.
E como Deus é poderoso e misericordioso e tem coisas grandes para fazer na minha vida e na tua vida, Ele permite que a gente volte ao deserto para um novo tempo de preparação, para novos níveis de conquista nele. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Tem lugares que Deus não te tirou porque você perdeu, mas porque você cresceu demais para ficar ali. Sabe, queridos, o deserto, ele não é retrocesso. Não é retrocesso. O deserto na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus chama-se redirecionamento. Sabe, José foi traído, Moisés foi esquecido, Davi, ele foi deixado no campo, mas todos eles foram treinados na solidão antes de viver a promessa. Irmãos, guarda isso no teu coração. O céu jamais vai coroar quem não passa pelo preparo. Está ouvindo isso? O céu jamais vai coroar quem não passa pelo preparo. Porque Deus está te moldando no invisível. E tudo que Deus molda no invisível, Ele vai expor no tempo certo. Deus está te moldando nessa situação que você está passando, nessa guerra que você está passando. Mas tenha muito cuidado, porque o teu coração pode estar desejando mais do que Deus deseja te dar. Nós precisamos estarmos atentos, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes você está pedindo e desejando a Deus mais do que Ele quer te dar. E Deus sabe de todas as coisas. Sabe, queridos, Deus molda no escondido para expor no tempo certo. Louvado seja o nome do Senhor. O deserto é tempo de oração. Paulo diz, lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. Eu quero que você abra esse texto, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 6. Paulo, ele diz algo à igreja de Filipos. Ele diz aqui no verso 6, sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, aleluia, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma grande obra na tua vida. E eu quero te dizer a você nesta noite, a obra que Deus começou na tua vida, Ele vai realizar, Ele vai completar. Enquanto você está orando para sair do deserto, Deus está te ensinando a fazer brotar água dele. Nós acabamos de ouvir aqui o testemunho da presbítera Kátia,
dos 10 mil reais. E qual era a intenção do coração dela? Abençoar, legítima, sincera. Mas muitas vezes nós queremos fazer as coisas na nossa força. E Deus permite uma situação de uma necessidade financeira que priva a ela de abençoar missionários, para ensinar a ela que quem sustenta o Natan e a Lana é o Senhor. E após ela obedecer, Deus vem e supre ela com a necessidade. Do nada, alguém chega e paga esse compromisso de 10 mil reais. Porque Deus está nos preparando, irmãos. Sabe, queridos, quem aprende a sobreviver no deserto, porque quando nós estamos no deserto, é muito mais do que viver, é sobreviver. Será se eu vou sair disso? Será que isso vai acabar? Quando é que isso vai passar na minha vida? Quem aprende a sobreviver no deserto vai florescer em qualquer lugar. Se no deserto que você está passando, se no deserto que você está vivendo, como Deus fez, beber água da rocha, tantos milagres na vida de Moisés, tantos milagres na vida de Davi, tantos milagres na vida através de Jesus Cristo. Então, eu cheguei à conclusão que deserto não é castigo, na realidade é o Senhor te protegendo, para você não pecar, para você não botar os pés pelas mãos, para você ter consciência de que quando o Senhor te tirar, Ele seja honrado através da tua vida. Sabe, queridos, eu falava nesta manhã, que Deus sabe, irmãos, eu vou te dizer, Deus sabe, meu irmão e minha irmã, eu estou falando aqui pelo Espírito de Deus, Deus sabe o quanto o palácio brilha. E Ele não quer te perder para o orgulho. Ele não quer te perder para a autossuficiência. Deus te leva para o deserto para te preparar, para quando vir as promessas dEle, você permanecer fiel, permanecer humilde, permanecer simples. Porque Deus quer te ver preparado, não apenas exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque no deserto há dons que estão sendo despertados. No deserto há feridas que estão sendo curadas na tua vida. No deserto que você está vivenciando, eu quero te dizer que você vai sair desse deserto com uma nova versão da tua vida. Aleluia! Porque o Senhor está formando nesse teu deserto uma nova versão do silêncio dEle. Você que está aqui, levanta as suas mãos.
Levanta as suas mãos no nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. A promessa de Deus não morreu na tua vida. Eu quero declarar mais uma vez, a promessa de Deus não morreu na tua vida, ela está apenas sendo amadurecida. Aleluia, aleluia. Quando o tempo chegar, aleluia, quando o tempo chegar, Deus, Ele vai te lembrar de cada lágrima. Tem gente, queridos, que se esquece, não se lembra mais do que Deus fez, não se lembra mais de onde Deus tirou. Mas se o deserto for lugar de preparação, se o deserto for lugar de obediência, quando você chegar num palácio, você será um homem quebrantado, humilde, simples, porque você vai declarar: tudo o que aconteceu na minha vida não tem nada de mim, e tudo foi de Deus. Pode ser mais forte. Eu quero te dizer nesta noite que você não passa de um pó em pé. Você não passa de um pó em pé. Nada mais do que isso. Sabe, o palácio é apenas consequência de quem foi fiel no processo. O palácio é apenas consequência que foi leal no processo. O palácio é apenas consequência de quem foi humilde no processo. Sabe, queridos, talvez você chegou hoje nesse lugar se sentindo exatamente assim, cansado, confuso, esperando algo mudar. Eu estava em Có, almoçando com os pastores, no sábado, almoçando. E liga um pastor nosso, de uma das nossas igrejas, aflito, desesperado pelas lutas, guerras, batalhas financeiras que ele estava enfrentando. E eu estava ali almoçando, eu disse: pastor, quando eu chegar no hotel, eu ligo para você para nós conversarmos. E eu mandei uma mensagem dizendo: olha, tenha paciência, não tenha medo de perder nada, porque eu já perdi muitas coisas, mas também já ganhei muitas coisas. E sempre em Deus eu não perco nada, eu só ganho. E quando eu perco alguma coisa, lá na frente, eu vou colher abundantemente. E quando foi, eu saí do culto hoje pela manhã, e chego em casa, esse pastor, que há uma semana atrás estava desesperado no bom sentido, né? Ele manda o áudio e diz: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. E ele foi me relatar.
exatamente na área que ele estava no deserto. Um telefonema. Deus veio ontem, sábado, interviu nessa causa que ele estava enfrentando, e amanhã ele está de posse de vitória. E eu disse, graças a Deus, graças a Deus. Sabe, queridos, o deserto não significa que Deus se esqueceu de você. O deserto significa que Ele ainda está te formando. Ele ainda está te preparando. Ele ainda está te capacitando. E sabe, queridos, aquilo que Deus forma no deserto, escute isso, aquilo que Deus forma no deserto, ninguém destrói. Ninguém destrói. Ninguém destrói. Ninguém. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. O que eu vejo é muita agitação. O que eu vejo são pessoas extremamente preocupadas. E é bem verdade que nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu conversava esse final de semana passado, lá com os nossos líderes das igrejas de Icó, de Jaguaribe e de Oroz. Irmãos, é muito lindo, porque eu escuto eles contando as lutas, e no final eles dizem, uníssonos, os 3 líderes, pastor, nós estamos felizes com Deus. Nós estamos gratos por tudo que Deus tem feito. Eu conversava hoje de manhã com o pastor Jonas, lá de Moçambique. Hoje de manhã não, de madrugada, né? E ele disse, pastor presidente, o senhor me autoriza a igreja aqui de Moçambique começar a fabricar os tijolos para a construção do nosso templo no terreno? Eu disse, está autorizado. Pois, pastor presidente, toda igreja vai se mobilizar em fazer os tijolos, para quando o Senhor vir, já ter as paredes levantadas do nosso templo. Eu disse, louvado seja o Senhor. E eu perguntei a ele, como é que estão as coisas por aí? Ele disse, difíceis, pastor. Mas até aqui, o Senhor tem nos sustentado. E quando nós olhamos para as nossas dificuldades e tiramos os olhos das dificuldades e olhamos para o nosso Deus,
nós encontramos conforto, nós encontramos paz. A Bíblia diz que nós somos como cordeiros e ao mesmo tempo leão. Cordeiro, humildes. Leão, corajosos. Nós precisamos ter coragem no deserto. Coragem é usar a sua força quando deve ser usada. Coragem é não ter medo de tomar decisões. O mundo está carente de homens que tomam decisões. É a capacidade, no meio da adversidade, eu ter paz, eu ter tranquilidade para tomar decisões, mas decisões que são pensadas, decisões que são justificadas. Mas se eu errar, eu ter humildade para me arrepender e corrigir a rota. Não é uma voz alta, não é ser arrogante, não é falar alto, é não tomar atitudes de cabeça quente. É você passar pelo deserto que você está enfrentando. Porque certamente o Senhor está te ensinando grandes coisas. Amém? Fica de pé no nome de Jesus.